Vamos lá. Professor, o que você acha da teimosinha permanente? Como eu já te expliquei hoje e também em outras oportunidades, a teimosinha é quando o juiz marca a opção lá dentro do Sisbajude para que o sistema busque dinheiro do devedor por até 30 dias. Hoje, o Sisbajude permite que o juiz deixe a pesquisa sendo feita e reiterada por até 30 dias. E a pergunta é: pode o juiz determinar ao cartório que, quando esgotarem os 30 dias, essa pesquisa seja renovada por mais 30, depois por mais 30, depois por mais 30, de forma permanente? Olha, a minha resposta é que absolutamente sim. Eu sou amplamente favorável à teimosinha permanente. Por quê? Porque ela aumenta muito a chance de ter sucesso na execução, ou seja, do processo acabar, ou seja, do juiz cumprir a sua missão. Qual que é a minha missão como juiz? É entregar o direito àquele que veio buscar. Quando que eu entrego o direito para o credor? Quando eu encontro o dinheiro do réu e pago para ele. Essa é a minha missão. Essa é a missão do Poder Judiciário. A missão do Poder Judiciário não é ficar dando despacho que não leva a nada. Não é ficar fazendo penhora que não vai ser suficiente para pagar o débito. Então, se existe um sistema que permite eu bloquear a conta do devedor reiteradamente, ainda que para isso eu precise de um ato do cartório uma vez por mês, é óbvio que compensa esse ato do cartório ser praticado uma vez por mês, compensa esse esforço porque nós vamos conseguir entregar a jurisdição. Meu amigo, minha amiga, o salário do juiz, o salário do promotor, o salário do defensor público, os seus honorários advocatícios, eles se justificam para o povo quando a gente resolve problema. Se a gente não resolve problema, eles passam a ver o nosso salário, o seu honorário, como um custo e não como valor. Eles vão valorizar cada vez mais o Poder Judiciário, quanto mais o Poder Judiciário entregar resultado. Então, a teimosinha do Sisbajude veio para aumentar o índice de sucesso nas execuções, e se eu aplico a teimosinha de forma permanente, eu aumento ainda mais a chance de sucesso. Professor, isso dá muito trabalho na prática? Absolutamente não. Em 5 minutos o cartório entra no sistema, atualiza os dados e manda bloqueio por mais 30 dias. Acabaram os 30 dias, o cartório entra, mais 5 minutos, atualiza os dados, mais 30 dias. Olha, eu gosto de dizer o seguinte: se você fica devendo para o banco, em qualquer época da sua vida que cair dinheiro na sua conta, o banco vai bloquear. Então o banco tem a teimosinha permanente dele. Alguém aqui já ficou devendo no cheque especial? Fica lá no negativo no banco? Experimenta deixar cair 1 centavo de dinheiro na sua conta. O banco bloqueia imediatamente. É a teimosinha permanente do banco. Por que que o juiz, o judiciário, que tem a obrigação constitucional de fazer valer o direito das pessoas, por que que o judiciário não pode aplicar a teimosinha permanente? Ah, só pela desculpa de que vai dar trabalho? Mas a gente é pago para ter trabalho, a gente não é pago para fugir do trabalho. Então, sim, eu sou amplamente favorável à teimosinha permanente. Já há um precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo autorizando a teimosinha permanente e, a meu ver, o prazo de permanência dessa teimosinha tem que ser até a prescrição intercorrente. Fica fazendo lá a pesquisa até que aconteça a prescrição, caso não se encontre nenhum outro patrimônio. Enquanto não foi atingida a prescrição, busca perene lá, sempre sendo feita. Meu amigo, minha amiga, para a gente ter solução para os nossos problemas, nós precisamos de atitudes diferentes. Se a gente não está mais conseguindo dar a resposta que a população precisa, se a gente não está mais sendo visto como um serviço bom e que dá resultado para a população, nós precisamos de atitude diferente. Não vai ser o juiz sendo um burocrata, indeferindo todo o pedido sem nem conhecer como que ele funciona. Não vai ser assim que nós vamos conseguir resgatar a imagem do Poder Judiciário
perante a população, tá bom? Essa é a minha sincera opinião sobre a teimosia permanente. Eu espero que você pegue esses meus fundamentos, coloque nas suas petições e consiga cada vez mais sucesso. E sempre que você conseguir, não esquece de me avisar aí nas redes sociais, tá bom? Aqui, ó. Gabriel tá perguntando assim, ó. Qual argumento eu devo utilizar no juizado especial quando o juiz se nega a utilizar a teimosinha do cisbajude com base no princípio da celeridade? Na verdade, quando se usa esse argumento da celeridade no juizado para indeferir um pedido de penhora ou um pedido de utilização de um sistema novo, né, que é a teimosinha, o juiz ele pode estar indo na contramão do objetivo do juizado. O objetivo do juizado é solucionar conflitos, de preferência de forma célere. Não é uma disputa entre celeridade e solução. Ah, se tem solução, mas não é célere, manda embora a solução. Não, nada disso. A primazia no juizado é da solução dos conflitos. O juizado existe para solucionar um conflito. Tá? E no caso da teimosinha do cisbajude, é o contrário. É ela que vai trazer mais celeridade para a resolução do conflito. Eu não sei se você sabe, a teimosinha que se usa no cisbajude, vamos voltar um pouquinho. O cisbajude é o sistema que o juiz usa para penhorar dinheiro do executado. Mas o cisbajude funciona assim. Eu, juiz, mando a ordem de penhora para o Banco Central. O Banco Central manda essa ordem para todas as instituições financeiras. E elas procuram por 24 horas se o executado tem dinheiro ou não. Então é como se a conta do executado ficasse bloqueada por 24 horas. Passada 24 horas, se o executado depositar dinheiro na conta dele, o cisbajude não vai alcançar. A teimosinha veio para suprir esse defeito do sistema. O juiz pode colocar lá, ó, o bloqueio tem que durar não só 24 horas, mas até 30 dias. Então a conta dele fica lá bloqueada, sendo monitorada por 30 dias. Se nos próximos 30 dias cair algum dinheiro na conta, o cisbajude bloqueia. Então veja, usar a teimosinha do cisbajude no juizado vai aumentar o nível de resolução. O processo que antes não ia ser solucionado, ia demorar mais, ia se arrastar por mais tempo, agora com a teimosinha ele acaba mais rápido. Então é um contrassenso falar que a teimosinha atrapalha a celeridade do juizado. Não, muito pelo contrário, ela agiliza a solução do processo. O processo acaba e o objetivo do juizado é entregar a jurisdição, fazer com que as pessoas saiam felizes e contentes com o direito que elas foram buscar lá na justiça. Então, vamos esquecer esse tipo de argumentação. Quer dizer, então, que qualquer coisa que dê um trabalho a mais no juizado significa que atrapalha a celeridade? Não, meus amigos. A gente precisa enxergar o princípio da celeridade sempre com os olhos de aquilo que está sendo pedido. Vai ajudar o processo a terminar mais rapidamente? Sim. Se não for ajudar, com toda certeza a gente não vai aplicar. Mas no caso da teimosinha, ajuda e muito. Então, essa é a argumentação que você tem que apresentar para o magistrado. Embora a teimosinha vá implicar em um clique a mais para o juiz lá dentro do cisbajude, é isso, é um clique a mais. O juiz lá no cisbajude, ele simplesmente coloca que a busca é para acontecer por 30 dias, é um clique a mais. Esse um clique a mais não atrapalha a celeridade do juizado e, ao contrário, faz com que o juizado tenha maior chance de conseguir penhorar dinheiro e acabar com o processo. É a primazia da resolução dos conflitos, tá bom? A Fer pergunta assim, ó. Professor, como é que eu faço para consultar bens de um executado que transferiu tudo que ele tinha para várias pessoas? Primeiro ponto. Se você tem conhecimento já dos bens que ele tinha e que ele transferiu para outras pessoas, essa transferência pode caracterizar fraude contra credores. Todas as pessoas
quando elas assumem uma obrigação e não cumprem essa obrigação, se ela se desfaz do patrimônio dela, seja doando, vendendo, passando para o nome de outra pessoa, e se torna insolvente, ou seja, deixa de ter patrimônio para pagar aquela obrigação, ela está praticando uma fraude contra credores. Então, primeiro ponto, imagina que você é credor do João. Você sabe que o João tinha uma casa e um terreno. E aí, o João simplesmente se desfez da casa e do terreno, se tornou insolvente, não tem mais nenhum bem. Esse é o caso clássico de fraude contra credores. Você tem que entrar com a famosa ação pauliana para que o juiz declare a ocorrência dessa fraude e essas duas alienações, essas duas vendas que o João fez, não vão ter efeito para você. Você vai conseguir penhorar esses dois bens. Ah, professor, mas eu não sei se o João tinha bens ou não. Como é que eu faço para descobrir se ele tinha e se ele se desfez de algum patrimônio? Bom, é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Você pode usar o cartório de registro de imóveis e o site Registradores, depois você procura no Google aí, Registradores, para que você peça eventuais imóveis que já tenham sido de propriedade daquele seu devedor. Lá no cartório, então, você vai dar lá o CPF do seu devedor e pedir para que o cartório informe imóveis que já tenham sido de propriedade dele. E aí, se ele se desfez, se ele vendeu, se ele doou, se ele transferiu algum imóvel que era da propriedade dele, depois que surgiu a obrigação que ele tem com você, fraude contra credores. Então, é um jeito de você descobrir fraude contra credores. Quer um outro jeito ainda mais fácil? Declaração de imposto de renda. O juiz tem acesso a um sistema chamado Infojude. Liga o Poder Judiciário à Receita Federal. Então, vamos pensar numa situação concreta aqui, ó. Presta atenção que isso vai te ajudar em muitos casos, tá? Vamos imaginar que a dívida surgiu em janeiro de 2020. Janeiro de 2020 surgiu a obrigação de pagar, tá? O devedor surgiu a obrigação de pagar para o seu cliente em janeiro de 2020. Nós estamos em 2022, você está lá com a execução e não consegue encontrar nada. Você vai pedir para o juiz, lá no sistema do Infojude, trazer para o processo as declarações de imposto de renda do devedor, lá de trás, desde 2020, para saber se quando surgiu a obrigação até hoje, se ele declarava algum patrimônio e ele se desfez desse patrimônio. Se ele tinha alguma casa, algum terreno, alguma coisa e se desfez nesse caminho e se tornou insolvente, fraude contra credores é o que você vai alegar em uma ação pauliana. Eu não sei se você declara imposto de renda, mas na declaração de imposto de renda você é obrigado a relacionar todos os seus bens. Então o juiz vai trazer para o processo a declaração de imposto de renda de 2020 e lá vai estar constando no nome do seu devedor. Propriedade de uma casa localizada no bairro tal, tal, tal. A declaração do ano seguinte, de 2021, se ele se desfez, se ele vendeu, simplesmente essa casa vai ter sumido da declaração, não vai estar mais lá. Então você vai pedir para o juiz trazer as declarações ao longo do tempo, desde quando surgiu a obrigação que você está executando, e você vai comparar uma e outra para poder descobrir que bens que tinha em uma e que bem que deixou de existir na outra, ou seja, ele vendeu, ele se desfez. Fraude contra credores. Essa é uma forma, consultando a declaração de imposto de renda do devedor, é uma forma de você conseguir, através do Infojude, detectar uma fraude contra credores. Professor, isso tudo tem que ser feito na ação pauliana? Não. Você pede para o juiz as declarações de imposto de renda na execução, e você vai justificar dizendo, excelência, eu quero descobrir patrimônio penhorável do devedor e, ao mesmo tempo, descobrir se ele cometeu alguma fraude contra credores. A declaração de imposto de renda é protegida por sigilo, por isso que só o magistrado consegue ter acesso. O juiz traz essa informação para o processo. Você identificou, então, que ele se desfez de algum bem, você pega essa informação e entra com uma ação
chamada ação pauliana, onde o juiz vai dizer, olha, essa venda foi feita em fraude contra credores, então ela não vai surtir efeito para esse credor aqui, no caso para você. E aí lá na execução você vai pedir a penhora desse bem. É muito importante que você faça isso rapidamente para que não se envolva terceiro de boa-fé, quarto de boa-fé, que são os adquirentes desse imóvel que não sabiam de nada. Mas é muito importante que você saiba o caminho. Hoje eu estou te mostrando que há um caminho muito fácil e muito tranquilo para você descobrir fraude contra credores. Basta que você, então, pegue essa dica e coloque ela em prática, né? Vamos lá, meu. Muito comum na prática as pessoas saberem que o devedor é proprietário de um bem, ele mora ou ele aluga aquele bem, mas aí vai lá no cartório de registro de imóveis e esse bem não está no nome dele. Qual é a saída técnica processual para que você consiga penhorar esse tipo de bem? Eu ensino para os meus alunos a ação declaratória de propriedade. Como assim, professor? Uma ação para o juiz declarar que alguém é proprietário de alguma coisa? Sim. Eu não sei se você se lembra, mas a ação declaratória serve para suprir uma situação de incerteza, uma situação de dúvida. Quem é o real dono? É aquele cujo nome está na matrícula do bem ou é aquele que exerce as atividades de dono? Se há essa incerteza, ação declaratória de propriedade. Você tem que municiar o juiz com todas as provas que você tiver. Primeira prova, posse. Quem detém a posse? É o devedor? Ele detém a posse? É ele que mora? Ou é ele que aluga? É ele que recebe o aluguel? Ah, tem um inquilino lá e você sabe que aquele inquilino paga o aluguel para o seu devedor, embora o imóvel não esteja no nome dele. Isso são provas para o magistrado de que ele é o verdadeiro proprietário. Nessa ação declaratória de propriedade, você vai pedir para ouvir a pessoa em nome de quem o imóvel está registrado. Você ainda é dono? Você vendeu? Como que foi feita essa venda? Como que não foi? Se você ainda é dono, por que quem mora lá é o fulano? Por que quem recebe o aluguel é o fulano? Nessa ação, você vai visar mostrar para o juiz que há uma simulação. E, na verdade, o seu devedor é o dono, mas ele não passa para o nome dele justamente para se livrar dos credores. É uma ação fácil? É claro que não, porque o devedor ele se vale da burocracia do nosso sistema legal para se esconder, para se furtar dos credores. Mas há um caminho. A ação declaratória de propriedade, você pode produzir qualquer tipo de prova. Você pode, inclusive, pedir para o juiz mostrar que o seu devedor fez transferência bancária para aquela pessoa em nome de quem o imóvel está registrado, porque ele adquiriu esse imóvel. Então, imagina que ele quer falar, não, eu não adquiri esse imóvel, mas o juiz consegue ver, através de sistemas que o juiz tem acesso, que ele pagou, que ele comprou aquele bem. Um outro caminho também é você buscar por escritura pública. Às vezes a pessoa comprou o bem, fez a escritura pública, mas não levou essa escritura para registro no cartório de registro de imóveis. Então ela continua deixando o imóvel no nome do antigo proprietário, mas ela tem uma escritura pública registrada no nome dela, que ela pode pegar aquela escritura e levar no cartório de registro de imóveis. Outra coisa muito comum é procuração. Então, você não precisa nem entrar com ação nenhuma. Você sabe que o imóvel é do seu devedor, mas está no nome do João. Você vai no cartório, nos tabelionatos de nota da cidade, da região, e procurar por procuração que o João fez para o seu devedor, autorizando ele a vender aquele imóvel para quem ele quiser. Muitos devedores fazem isso, compram bens, mas não registram no nome dele, simplesmente pegam uma procuração do antigo dono, porque quando ele quiser vender, ele usa aquela procuração, o bem não passa pelo nome dele. Então existem essas alternativas para você conseguir penhorar bem imóvel que você sabe que é do devedor, mas não está no nome dele. Eu espero que eu tenha te ajudado e espero mais do que isso, que quem esteja passando por esse tipo de situação possa colocar isso em prática, porque esse tipo de dica só funciona se for colocado em prática, beleza?